A gente já tem pensamento matemático, tem pensamento crítico, tem pensamento lógico. E a questão é, será que eu preciso, né, de pensamento computacional? Conversando, por exemplo, com matemáticos de raízes, eles acham que isso aí, né, não precisa de pensamento computacional. A matemática dá conta disso. E aí, então, começa a ideia, né, que você não entender quais são as características, as idiosincrasias, etc., da tecnologia digital, tanto faz, porque a matemática já tem, né, abstração, tem decomposição de problema, tem algoritmo, né, não precisa de falar, né, pensamento computacional, algoritmo, porque em matemática, quando a gente fazia divisão, a gente já usava algoritmo. E aí, então, né, por que eu preciso de pensamento computacional? A questão que o pensamento crítico, etc., 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 foi feito basicamente por lápis de papel, por os objetos tradicionais. E esses objetos, na verdade, permearam basicamente o ensino do infantil até a pós-graduação. Tudo que a gente faz na escola hoje é baseado no lápis de papel. Né? A língua portuguesa, ciência, matemática, etc., 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 é tudo lápis de papel. E entra a questão do digital, que, na verdade, a gente começa a entender que tem coisas ali que são diferentes do que a gente faz com lápis de papel. E aí, provavelmente, se eu entender o que são essas coisas, eu realmente preciso de um pensamento diferente, que pode, né, a gente pode caracterizar como seja o pensamento computacional. Eu ia fazer uma brincadeira, mas acho que todo mundo entende aqui, né, todos, ninguém é neófito digitalmente, mas se a gente, por exemplo, pegar o nosso celular e a gente tentar setar o relógio, uma porcaria, uma besteira. Se eu setar o relógio, né, ponho lá, eu quero me acordar hoje às 7 horas da noite para o jantar. Quando eu falo save, a máquina responde para mim, o despertador vai te acordar daqui 4 horas. Certo? Ou seja, o despertador tradicional não faz isso. Inclusive, esse feedback que eu recebo, dizendo que vai me acordar às 4 horas, eu posso pensar sobre essas 4 horas e dizer, não, é muito tarde, é muito cedo. Ou, às vezes, eu esqueço de falar o dia, né? Geralmente, a gente esquece de falar o dia e a resposta fala, não, opa, peraí, não é quinta-feira, é quarta-feira que eu quero me acordar às 19 horas. Ou seja, essa relação que a gente começa a estabelecer com a máquina é muito importante. E é diferente do que faz o lápis de papel. O lápis de papel não conversa com a gente. Os objetos tradicionais não conversam com a gente. E aí, então, essa ideia, né, de que eu seto o meu relógio com uma sequência de ações, né? Eu tenho que clicar no relógio, eu tenho que clicar lá nas horas, né, o save e assim por diante. Eu tenho uma possibilidade de expressar e executar ideias e receber um feedback, coisa que o lápis de papel não faz. Se eu faço uma equação do segundo grau,
no lápis e papel, essa resolução não fala para mim se aquilo está correto, se aquilo tem coerência ou não. Se eu faço, por exemplo, com um simulador digital, eu já começo a pensar, né, com as respostas que eu obtenho, se aquilo faz sentido ou não. Ou seja, a interação com a tecnologia digital tem essa característica que é extremamente importante para nós. E tem aí uma série de vantagens, né, de trabalhar com essas tecnologias. As ações têm que ser perfeitas, né, extremamente bem descritas, na linguagem do que a máquina entende. Eu explicito os conceitos, porque cada passo tem que ser, né, explicitado para a máquina o que tem que ser feito. Eu posso refletir sobre aquilo, se aquilo tem coerência ou não, dependendo das respostas. E entra aí um conceito extremamente importante, que é a ideia de depuração. Coisa que a gente provavelmente teria muita dificuldade de fazer com lápis e papel. Por quê? Porque o erro no lápis e papel, ele foi sempre punido. E o erro no digital, na verdade, a gente incentiva, porque é errando que se aprende para a vida eternamente. Então, essa mudança boboca, vamos dizer assim, é extremamente importante para a gente entender que a tecnologia digital nos coloca numa posição extremamente diferente no sentido do que a gente faz com lápis e papel, como eu erro, o que eu faço com o erro e assim por diante.